Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, serei o professor de matemática de vocês. Então vamos, antes de iniciar a aula de hoje, passar alguns recados aí importantes, tá? Primeiro, não esqueça de entrar no Classroom de vocês, onde vai aparecer para vocês um link que vai estar disponível a opção de chamada. Esse link está relacionado com uma atividade. Então você realizando a atividade, para que você possa confirmar a sua frequência. Está lá no Classroom, não esqueça de acessar para confirmar a sua frequência. Outro aviso, para os alunos que não têm acesso ao Classroom e não têm como acessar para pegar o seu conteúdo, o seu material, entre em contato com a escola para que possa pegar o seu material impresso e posteriormente devolver aí o material preenchido. Retornando então para a aula de hoje, a aula de hoje é sobre espaço e forma em algumas situações aí problema envolvendo o descritor D05. Na aula anterior, nós falamos sobre ampliação e redução, razão e proporção e sobre o plano cartesiano. A gente já está falando algumas aulas sobre ele, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre situações problema para reconhecer a conservação ou a modificação de medidas das figuras poligonais, utilizando as malhas quadriculadas como recurso. Lembra na aula anterior? Tinha um aviso aí para pegar a régua, caderno quadriculado, a folha de sulfite e desenhar o quadriculado. Então, a gente vai estar utilizando aí na aula de hoje. Conservação ou modificação de medidas. Quando ampliamos ou reduzimos as figuras geométricas, há uma alteração no perímetro e da área, proporcionalmente. Verificamos isso com o apoio de malhas quadriculadas. Neste exemplo aqui, veja que você tem a figura A com a sua medida em 12 medidas. Quando realizamos a sua redução, a sua medida de 12 centímetros, ela fica pela metade, ou seja, 6 centímetros. E a mesma proporção está na sua altura. A figura A, ela tem uma altura de 8 centímetros. Realizando a sua redução, essa medida caindo pela metade, 4 centímetros. Reforçando então os itens necessários aí para a aula de hoje. Quem tiver o caderno pedagógico, aquele caderno quadriculado, já pode fazer direto nele, tá? Não precisa desenhar a malha quadriculada. Quem não tem o caderno quadriculado, pode pegar uma folha simples, utilizando a régua, desenhar uma malha quadriculada. Você pode utilizar de centímetro a centímetro, para você separar linha por linha, para poder realizar ali o seu desenho da malha quadriculada, ok? Ampliação ou reduções. Consiste em realizar alterações no perímetro e na área de um polígono, ampliando ou reduzindo proporcionalmente as suas medidas. Vamos praticar neste exemplo. A professora Joana desenhou numa cartolina quadriculada o polígono abaixo e pediu para que seus alunos reproduzissem, podendo ampliar a figura, reduzir a figura ou conservar as suas medidas e os seus lados. Veja que quando ela passou esse desafio para os alunos, alguns alunos, ou o aluno que ampliou o polígono correspondente, duplicando os lados conforme o pedido da professora. Qual foi o aluno que realizou ali conforme o pedido da professora? Que era ampliar, mantendo a sua proporção. Foi o aluno Diogo. Veja que a imagem que ele ampliou foi proporcional à imagem que ela havia mostrado. A imagem que ela tinha era de um triângulo com 2 quadrados de medida na parte inferior e 2 na parte lateral, de um lado do triângulo. A ampliação que ele fez, que o Diogo fez,
são 1, 2, 3 e 4. Na parte inferior, veja que é o dobro, e na lateral, ali no lado, 1, 2, 3 e 4. A mesma proporção ele utilizou para ampliar a figura mostrada pela professora. Agora, qual foi o aluno que duplicou a base do polígono e conservou os outros dois lados? Manteve desproporcional, digamos assim. Foi a aluna Ana. Ela manteve a base em 1, 2, 3 e 4, ela aumentou a proporção da base, mas os lados, as laterais do triângulo, ela não fez alteração. Então, a proporção que ela utilizou aqui não foi exatamente ali que foi utilizada pelo Diogo. Nesse primeiro exercício, os desenhos a seguir representam o formato de um jardim, que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente, pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou em toda a população da cidade, o prefeito solicitou para que fizessem um novo projeto, com um desenho maior. O novo projeto terá a área. Veja, ele tem aqui o projeto anterior, o desenho, né, do projeto anterior, e ele também passa o projeto que ele deseja que, o novo projeto que ele quer que seja aplicado aí no desenho do jardim. Então você vai identificar qual foi a proporção aí dessa área, qual foi a ampliação aí dessa área solicitada pelo prefeito. Um tempo para vocês identificarem.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor aqui, vamos verificar aqui na tela. Ó, o desenho a seguir representa o formato de um jardim que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente pensou no jardim pequeno, então esse daqui seria o jardim pequeno, tá? Mas devido ao grande entusiasmo que causou na população da cidade, o prefeito solicitou que fizessem um novo projeto com um desenho maior. Ó, o desenho maior está aqui embaixo. O novo projeto terá uma área A, 2 vezes maior que o primeiro, B, 3 vezes maior que o primeiro, C, 4 vezes maior que o primeiro, ou D, 6 vezes maior que o primeiro. Veja só, você vai pegar a área do primeiro jardim. Veja que você tem 3 quadradinhos na parte inferior por 2 lateral. Então, 3 por 2 é 6. A área do segundo jardim, que foi proposto pelo prefeito, ela tem 1, 2, 3 e 4 na lateral e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na parte inferior. Então, ela tem 4 vezes 6, 24 de área. Então, a área desse projeto maior, ela é 4 vezes maior que o primeiro. Se você pode reparar, ó, 6, quantas vezes 24 cabem em 6? Seriam 4 vezes maior que o primeiro. Aqui tem uma imagem, né, um desenho que ilustra bem quais são as habilidades que você pode desenvolver utilizando a malha quadriculada. Então, quando a gente fala para vocês utilizarem a malha quadriculada com a régua, você pode identificar que é bem mais fácil você desenhar figuras geométricas. Não precisa necessariamente ser figuras geométricas, mas algumas letras do alfabeto você pode se beneficiar da malha quadriculada e da régua, pois você pode exatamente utilizar ali dos quadradinhos que você elaborou, utilizando a régua e a malha quadriculada, para fazer algumas figuras aí bem interessantes. No exercício 2, observe as figuras desenhadas na malha quadriculada. Tem a figura 1, 2, 3 e 4. Com base nas figuras, verifique-se que o perímetro da figura 1 é igual ao perímetro da figura 3. A letra B, o perímetro da figura 3 é o triplo do perímetro da figura 4. A letra C, o perímetro da figura 1 é o dobro do perímetro da figura 4. E a letra D, o perímetro da figura 4 é a metade do perímetro da figura 3. Então, tente identificar essa questão do perímetro entre uma figura e a outra. Veja sempre ali, ó, está falando da figura 1 e 3, tem a identificação aqui para ficar mais fácil para vocês, ok? Um tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor aqui, vamos verificar aqui na tela? Veja, a pergunta, ele passa 4 alternativas ali para vocês, e ele quer saber, na alternativa A, o perímetro da figura 1 é igual ao perímetro da figura 3? A letra B, o perímetro da figura 3 é o triplo do perímetro da figura 4? E a letra C, o perímetro da figura 1 é o dobro do perímetro da figura 4. E por último, o perímetro da figura 4 é a metade do perímetro da figura 3. Então, para ficar mais fácil, você vai contar como uma unidade, utilizando o quadradinho como uma unidade de medida. Então, cada quadradinho desse vai ser uma unidade de medida. O perímetro da figura 1 é 20. Nesse primeiro passo a passo da solução, a gente vai identificar o perímetro de cada uma delas e, no final, fazer a comparação. Veja que o perímetro da figura 1 é 20. Localizando aqui a figura 1. Vamos recordar ali o conceito de perímetro. Cada risquinho desse aqui que fecha a figura, a gente vai fazer a contagem dele, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O perímetro da figura 1 é 20. O mesmo conceito a gente utiliza para as outras figuras. O perímetro da figura 2 é 30. Veja a figura 2, mesmo procedimento, tá? Não vou fazer a contagem aqui, mas não esqueçam. Você conta 1, 2, 3, até você fechar toda a figura e chegar aqui no penúltimo que você havia contado. Então, o perímetro dessa figura aqui, 2, é 30. Se você quiser contar depois, você vai ver que dá 30 risquinhos para fechar essa figura. O perímetro da figura 3 é 24. Então, a gente vai fazer a contagem igualmente feita aqui na figura 1. 1, 2, 3, 4, até você chegar aqui, tem que dar 24 para fechar essa figura. O perímetro da figura 4 é 10. Essa aqui a gente pode contar, é bem facinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O perímetro da figura 4 é 10. Então, você tem a informação agora do perímetro de cada uma das figuras aqui. Como você tem a informação do perímetro de cada figura, agora você vai confirmar nas alternativas que ele havia passado para você. A alternativa A, ela diz que o perímetro da figura 1 é igual ao perímetro da figura 3. 1 é igual a 3? Não. Então, não está certo. A letra B, o perímetro da figura 3 é o triplo do perímetro da figura 4? Vamos lá. 3, cadê? 3, 24 e perímetro da figura 4 é o triplo. Não é o triplo, não confere. 24 não é o triplo. A letra C, o perímetro da figura 1 é o dobro do perímetro da figura 4? Vamos lá. 1 e 4. Ó, é 10. Qual o dobro de 10? 20. Opa, parece ser verdadeira. Mas vamos confirmar aqui a letra D? O perímetro da figura 4 é a metade do perímetro da 3. Então, 4 e 3 é a metade. 4 e a 3. Não, porque aqui é 10, né? Não confere. Então, a resposta que a gente localizou ali é a letra C. O perímetro da figura 1 é o dobro do perímetro da figura 4. Então, você já localizou ali que a letra C é a resposta correta. O perímetro da figura 1 é 20. O perímetro da figura 4 é 10. Então, é o dobro. Essa curiosidade a gente já tinha passado aí na aula anterior, mas vale reforçar. Numa ampliação ou redução, as figuras conservam a mesma proporção. Assim, duas figuras têm a mesma forma, se uma delas é uma ampliação da outra ou se são geometricamente iguais. A figura 2, veja aqui,
ela é uma ampliação da figura 1. A figura 2, como foi ampliada a sua malha quadriculada, ela ampliou proporcionalmente o dobro, digamos assim, da figura 1. E a figura 1, ela é a redução da figura 2. Então, a figura 1, você pode perceber, reduz o tamanho da malha quadriculada, mantendo a proporção da figura. Se fizer a contagem ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela mantém a mesma proporção. No exercício 3, Marcos desenhou a seguinte figura, numa malha quadriculada. A área da figura 1 é o dobro da área da figura 2, a letra B, o triplo da área da figura 2, a letra C, o quádruplo da área da figura 2 e a letra D, a metade da área da figura 2. Bem similar ao exercício que a gente fez ali agora há pouco. Então, um tempo para vocês identificarem.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor aqui, vamos verificar aqui na tela? Olha só, a pergunta é, Marcos desenhou as seguintes figuras em uma malha quadriculada. É um barco, né? Bem parecido aqui, desenhou dois barcos, figura 1 e a figura 2. A área da figura 1, ela é o dobro da área da figura 2, ou a letra B, o triplo da área da figura 2, a letra C, o quádruplo da área da figura 2 e a letra D, a metade da área da figura 2. Bom, primeiro, a gente vai pegar as duas figuras e vai fazer a identificação da proporção ali de cada uma delas, tá? Considerando o quadradinho vermelho como uma unidade de medida, a área da figura vermelha seria 16. Se fizer a contagem, lembre-se que, como você tem meio quadradinho, meio e meio vai dar 1. Então, tem 1, 2 e mais 2, 4. Então, você tem aqui embaixo metade, metade dá 1, metade, metade dá 2. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechando 16. Essa é a medida aí dessa primeira figura. Agora, para a figura azul, considerando o quadradinho azul como uma unidade de medida, a área da figura 2 será 4. Novamente, 1 e 2, você tem meio e meio, dá 1. Então, 1, 2 e 3, e as duas aqui, 4. Pois metade a metade vai fechar uma imagem. Então, tem 4. Aqui você tem a área da figura como 4 e a figura vermelha como 16. Voltando então para as opções, para as alternativas, a letra A, ela fala que é o dobro da área da figura 2. A figura 1 tem o dobro da área da figura 2. Não tem o dobro, né? Que é 4 e é 16. O dobro de 4 é 8. O triplo da área da figura 2, a 1 tem o triplo da área da figura 2, também não é o triplo. O quádruplo da área da figura 2. Opa, essa aqui é o quádruplo. Veja lá, 4 vezes, quantas vezes 4 cabe dentro de 16? São 4 vezes. Então, o quádruplo da área da figura 2. E a metade da área da figura 2. Não tem a metade, né? Pois é, a figura 2, ela tem tamanho 4, metade dela seria 2, então não corresponde. Então, nesse daqui, a alternativa seria a letra C, o quádruplo da área da figura 2. Olha a dica. Quer reproduzir uma figura em tamanho maior ou menor do que a original? É fácil. Para facilitar a ampliação ou a redução de uma figura, é só você construir uma malha quadriculada sobre ela. Veja até na imagem que vocês têm aí na tela, tem um computador, né? Em cima dele você desenha uma malha quadriculada, mas pode ser qualquer outro tipo de imagem. Depois que você desenha a malha quadriculada sobre ela, para ampliar, basta aumentar o tamanho dos quadradinhos da malha. E para reduzir, basta diminuir o tamanho dos quadradinhos, reproduzindo o que cada quadradinho na malha obtém-se, um desenho semelhante ao desenho inicial. Então essa é uma dica aí, se você quer ampliar uma figura, um desenho, pode utilizar da malha quadriculada, fazendo sobre ela essa técnica. No exercício 4, com base nas figuras, verifica-se que a letra A, a área da figura 1 é 2 vezes a área da figura 2, a letra B, a área da figura 1 é a metade da área da figura 2, a letra C, a área da figura 2 é 4 vezes a área da figura 1, e a letra D, a área da figura 2 é 6 vezes a área da figura 1. Então lembra aí do exercício anterior que a gente fez? Tente separar primeiro uma figura e depois a outra para que você possa fazer a comparação entre as duas. Tempo para resolver.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor aqui, vamos verificar? Olha só, com base nas figuras, verifica-se que a área da figura 1 é 2 vezes a área da figura 2. A letra B, a área da figura 1 é a metade da área da figura 2. A letra C, a área da figura 2 é 4 vezes a área da figura 1. E a letra D, a área da figura 2 é 6 vezes a área da figura 1. Então, visualmente, assim, já não dá para ir definindo, né? Mas vamos separar ali as figuras para poder identificar a prioridade ali, a particularidade de cada uma delas. Nessa primeira figura 1, considerando o quadradinho como uma unidade de medida, a área do quadrado será 4 por 4. Então, se a gente fizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é 4 por 4. Então, a gente tem 16. Mas ela não é composta, a figura, somente pelo quadrado. Ela tem aqui em cima um triângulo. Então, a soma da área do triângulo é 4. Tá? Soma total ali do quadrado mais o triângulo são 20 quadradinhos como unidade de medida. Ok? Então, você já sabe aí o tamanho da figura 1. Vamos para a figura 2 agora. Na figura 2, considerando o quadradinho ali como unidade de medida, a área do quadrado será 8 por 8. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8. Então, 64 quadradinhos compõem esse quadrado maior. Lembrando, ele tem a parte de cima que não é do quadradinho, já é o triângulo. Então, a área do triângulo será 16. Aquela mesma situação, tá? Conte-se uma metade aqui com a outra metade, vai dar 1. Então, aqui em cima você tem 16 quadradinhos, digamos assim. Então, a figura 2, ela tem uma área de 80 quadradinhos. E já na figura 1, são 20 quadradinhos. Então, você já consegue identificar a proporção aqui, o tamanho da área de cada uma das duas figuras. Figura A, 20 quadradinhos, e a figura 2, figura 1 e a figura 2 com 80 quadradinhos. Com essas informações, fica mais fácil você identificar aqui nas alternativas, pois a área da figura 2, ela é 4 vezes a área da figura 1. 80, quantas vezes 20 cabe em 80? São 4 vezes. Proporção de pirâmide. Essa aqui é uma história, tá? Conta-se que Tales, em uma de suas viagens ao Egito, foi desafiado a medir a altura da grande pirâmide de Quéops, com apenas um bastão e aplicando o conhecimento que tinha sobre os segmentos de proporcionais. Tales venceu o desafio. Ele sabia que a razão entre a altura da pirâmide e o comprimento da sombra projetada pela pirâmide era igual à razão entre a altura do bastão e o comprimento da sombra projetada por esse bastão. Tem até uma imagem ali ilustrando do lado que ele usa o bastão para medir a pirâmide. Aqui também fica mais fácil visualizar, ele utiliza a sombra da pirâmide e o seu bastão para ter a sua proporção ali, o seu tamanho utilizando o bastão. No exercício 5, a figura abaixo mostra um polígono desenhado em uma malha quadriculada, em que todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho e o lado de cada um deles corresponde à unidade de medida de comprimento. Duplicando-se as medidas dos lados desse polígono, o perímetro do novo polígono ficará a letra A dividido por 2, B dividido por 4, C multiplicado por 2 e a letra D multiplicado por 4. Tempo para vocês identificarem o resultado.
Então, alunos, conseguiram identificar? Vem com o professor aqui, vamos verificar aqui na tela? Então, a pergunta que ele tinha feito ali, se duplicando-se as medidas dos lados desse polígono, o perímetro do novo polígono, ele vai ficar dividido por 2, dividido por 4, multiplicado por 2 ou multiplicado por 4. Será multiplicado por 2, pois ele está falando que se duplicar o tamanho, ele vai ficar multiplicado por 2. Uma informação importante para vocês é relacionado à ferramenta que foi oferecida agora para vocês, chamada Matific. Não esqueçam, você pode estar baixando essa ferramenta no seu celular, através da loja do Play Store. Você pode também acessar o site do Matific, utilizando o seu usuário, @escola, e a sua senha também, que você usa para entrar no Classroom. Na ferramenta, tem jogos matemáticos, desafios matemáticos, conceitos matemáticos, várias brincadeiras ali envolvendo a matemática para que possa fixar o conhecimento teórico com o conhecimento prático de vocês aí durante as aulas, ok? A gente está usando ela nas próximas aulas aí com frequência. O que podemos concluir então da aula de hoje? Concluímos que ampliação e redução de figura geométrica podemos utilizar a malha quadriculada para esse procedimento e mantendo sempre a razão e a proporção nas figuras que são elaboradas aí na malha quadriculada. E a modificação de medidas, onde podemos fazer aí essa modificação mantendo a sua proporção. Ok? Então o professor gostaria aí de agradecer o acompanhamento da aula de vocês e desejar a vocês aí um ótimo dia.